Tudo bom, Eduardo? Um prazer te receber. Como você está? Oi, Thalita. Boa tarde, tudo em paz. Estamos aqui à disposição para provocar um pouco mais aí os nossos telespectadores. Porque essa conversa é sempre provocativa, né? Sempre tem opiniões muito contrárias quando a gente fala sobre essa questão do Sim. politicamente correto, né? Você escreveu o Guia do Politicamente Correto, inclusive estou vendo aí no seu fundo, né? Tem a capa do livro, a gente vai mostrar aqui também. Conta um pouco para a gente. Primeiro, o que é essa expressão? O que é ser politicamente correto? Da onde surgiu isso? Bom, sem dúvida é provocativo e discutir esse tema, principalmente num contexto político brasileiro tão polarizado como nós estamos vivenciando hoje. Então, assim, já me perguntaram, poxa, de onde tirou essa ideia de botar um título, né, escrever um livro e colocar o título politicamente correto? Porque, sem dúvida, que se trata de um título polêmico. Mas a intenção, e aí diretamente respondendo a sua pergunta, porque, aliás, é uma pergunta que normalmente se faz, ou seja, de onde surgiu isso? Na verdade, o termo politicamente correto, como quase tudo dessas questões da cultura contemporânea, nasceu nos Estados Unidos, né, de uma maneira mais específica, ali a partir dos anos 90, teve uma série de artigos que foram escritos no New York Times e que tratavam dessa questão. Então, houve uma presença a produção não só de artigos, mas de livros discutindo essas questões ali a partir dos anos 90, nos Estados Unidos, e isso acabou chegando aqui. Ele nasce num contexto de um debate, muito mais de uma disputa política de direita e de esquerda, de um pensamento mais conservador versus um pensamento mais liberal, no caso dos Estados Unidos, né, já que a esquerda nos Estados Unidos é muito mais vinculada a um pensamento liberal. Então, o politicamente correto nasce nos Estados Unidos nessa perspectiva de uma disputa entre visões de mundo liberais versus conservador. E aí, no caso do politicamente correto, ele vem a partir do momento em que se percebe a necessidade de se pontuar ou de se preservar a sociedade, vamos dizer assim, contra determinadas ofensas a determinados grupos, né, que são minorias, e que, de maneira geral, não são comportamentos que espera-se de uma civilização. Né? Por outro lado, você tem uma direita se posicionando contrário, porque eles utilizam isso como um argumento, que é o tal do patrulhamento e, principalmente, um cerceamento, né, da liberdade de expressão, que, aliás, é um tema que hoje vem sendo incorporado pela direita, e principalmente pela extrema-direita. Aqui no Brasil isso não é diferente, no Brasil de Bolsonaro, que é a questão da liberdade de expressão, ou seja, chega a ser irônico, né? Você vê alguém, no caso do Jair Bolsonaro, que passou 25 anos apoiando uma ditadura militar, hoje defendendo liberdade de expressão. E todos os seus seguidores indo às ruas pedindo intervenção militar, e no mesmo cartaz também tem liberdade de expressão. Ou seja, o que mostra como o bolsonarismo tem essa coisa meio esquizofrênica de como lidar com a política, mas também como lidar com conceitos básicos, né? São extremamente rasos nesse aspecto. E eu sempre digo o seguinte, para mim, liberdade de expressão na boca da direita nada mais é do que um direito de se comportar de maneira abjeta. É a legalização de ser abjeto. Nada além disso, né? Porque tradicionalmente a gente não vê, se você pegar a história do movimento da direita no mundo, e especificamente aqui no Brasil, a partir do surgimento do Bolsonaro, a partir ali dos anos 2000, toda aquela presença do Bolsonaro na mídia, ou seja, não tinha nada por trás daquilo, você via claramente que já tinha um projeto. Eu sempre digo isso. Naquelas falas do Bolsonaro já tinha um projeto. Ele já falava para um determinado segmento, e esse segmento apenas estava amortecido naquele primeiro momento, né? E que depois ele foi tomando uma dimensão, e que o Bolsonaro percebeu que poderia ir além de ser apenas deputado federal, mas de buscar algo mais amplo no campo político. Então, o politicamente correto é isso, ou seja, ele nasce ali nos anos 90, nos Estados Unidos, depois é exportado para o mundo, chega no Brasil, mas sempre muito no contexto de uma disputa entre uma visão de mundo conservadora versus uma visão de mundo liberal / de esquerda. Esse é o contexto em que o politicamente correto, a questão do politicamente correto é colocada. Ô, Eduardo, eu gostei muito de uma frase que você usou para descrever um pouquinho esse debate, que é o seguinte, que a gente aceita muito bem as revoluções no campo da tecnologia, né? Então, com celular, com computador, mas a gente, enquanto sociedade, tem essa dificuldade de admitir revoluções no campo dos valores
morais e sociais, né? E daí eu vejo isso muito como uma questão geracional também, né? Então eu vejo com meus pais mesmo. Tem certas expressões que a gente não usa mais. Para a gente mais novo, é fácil entender que se trata de uma questão, para mim, politicamente correto, tem muito a ver com respeito ao próximo, né? Seja quem for, é uma questão de respeito. E eu tento explicar algumas coisas para os meus pais, por exemplo, e não entra na cabeça deles. Então tem a ver também com uma questão geracional. Sim, sim. Agora, o que é mais estranho, porque é o seguinte, lógico, como eu falei, o politicamente correto, ao nascer num contexto de uma disputa entre um pensamento conservador e um pensamento liberal, a gente tem uma tendência a vincular o pensamento conservador a gerações mais antigas, ou seja, partindo da premissa de que o mundo vai sendo ressignificado e as novas gerações vão surgindo já naquele contexto de um mundo modificado, ressignificado, onde os conceitos vão sendo repensados e reconstruídos a partir das suas conjunturas, onde não cabe mais determinado tipo de comportamento, isso tem que ser devidamente superado. Então, obviamente que há sim um conflito de geração, na medida em que você tem uma geração mais antiga, do qual esse debate ainda não estava sendo posto na sociedade, né? E uma geração mais contemporânea, onde esse debate não é nem que ele esteja posto na sociedade, a nova geração já nasce dentro dessa condição, dessa nova condição, né? Que é a luta contra o racismo, contra os preconceitos, tanto raciais, de gênero, enfim. Ou seja, essa nova sociedade, essa nova geração, ela já nasce nisso. Agora, o que eu acho mais legal, assim, por que eu pensei em escrever o livro? No primeiro momento, eu pensei ainda na linha do que você bem colocou, eu pensei para que público? Eu acho que todo escritor, quando ele senta para escrever um livro, qual é o público desse meu livro, né? No meu caso, o público que eu pensei foi justamente desta geração aí, dessa transição de geração, né? Ou seja, eu tenho 2 filhos adolescentes, pensei neles, principalmente, porque é um pessoal que está vivendo, eu diria que está vivenciando uma transição, mas o crescimento da extrema-direita no Brasil trouxe um grande problema, trouxe uma crise de geração, acabou gerando uma crise de geração, onde você vê uma juventude que, em tese, na nossa época, a gente imaginava, estava sempre se colocando de maneira muito mais radical, defendendo causas ecológicas, causas políticas, os menos favorecidos. Você tem hoje uma juventude extremamente reacionária. Extremamente reacionária. O Bolsonaro não foi eleito apenas com o voto de quem tem acima de 40, 50 anos de idade. Você tem uma juventude extremamente reacionária. E aí, eu estava ouvindo o programa de vocês agora, questão do homeschooling, por exemplo, né? Ou seja, é interessante como o bolsonarismo consegue transformar. Eu sempre digo assim, não sei se você lembra, Thalita, mas o Bolsonaro, no discurso de posse dele, um trecho do discurso de posse dele, ele diz: nós vamos libertar o Brasil do socialismo e do politicamente correto. Ou seja, ele apresentou aí 2 inimigos imaginários, e a partir daí ele não parou mais. E o homeschooling, que é uma coisa simples, que existe no mundo inteiro, que de certa forma poderia sim ser debatido numa sociedade, não tem problema nenhum a questão do homeschooling, é uma regularização, apenas regularizar essa discussão. Agora, no caso do bolsonarismo, o homeschooling se transforma em mais um inimigo imaginário, né? Em mais uma pauta de costume, quando na verdade não é, como o próprio politicamente correto também não é, né? Mas ele transforma em mais um inimigo imaginário, tanto que no livro eu chego em um determinado momento que eu coloco o seguinte: olha, esse livro, ele não tem, eu falo para o leitor, na minha introdução disso, esse livro não tem a intenção de ser uma regra, de formar assim, uma reunião de regras com função normatizadora de conduta. Porque essa ideia que às vezes fica parecendo, poxa, um guia do politicamente correto significa o quê? Que lá dentro eu vou encontrar uma série de regras de conduta, de como eu devo me comportar. Não, não é isso. Ou seja, agora, por outro lado, o que eu gostaria que o politicamente correto fosse era um princípio humanístico, né? E não um instrumento de patrulhamento alheio, que é como muitas vezes ele é utilizado. E aí eu acho que há equívoco, né? Mas, porém, esse equívoco é cometido, por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de uma exacerbação muito grande em termos de polarização política e ideológica. E aí qualquer coisa que se diga vira um fla-flu. Aqui na Bahia a gente fala um bavi, né? Quando deveria ser uma mera discussão que estivesse presente na sociedade, presente na escola, por exemplo. Eu acho que esse é um livro que cairia muito bem para ser trabalhado dentro de escola, porque é um livro que discute
temáticas muito amplas, né? Discute gênero, sexualidade, escravidão, educação, política, a ideia do analfabeto político. Então, são questões, não é um manual. Eu falo aqui, para quem não lê o livro e está nos assistindo aqui, esse não é um manual de boa conduta, né? Versus patrulhamento, tá? Não é. É um livro provocativo, nada além disso. Tem a intenção de provocar, de apontar caminhos. Porque é assim que eu me comporto como professor, né? Ou seja, não é a coisa do politicamente correto, por exemplo, o grande contexto para discutir isso é a escola sem partido, que na verdade é a escola com partido, né? A ironia também é essa. O homeschooling nada mais é do que um debate no contexto da escola sem partido, que é um grande absurdo, é mais um inimigo imaginário criado pelo bolsonarismo, que não tem sentido nenhum na prática, sentido prático nenhum. Então, esse livro ele tem esse objetivo, de trazer temas, né? Se você olhar, o livro tem aqui 10 temas, que são, por exemplo, ele discute sobre raça e racismo, escravidão e desigualdade social, faz a relação entre escravidão e desigualdade social, que é uma questão que o bolsonarismo também discutiu de uma maneira completamente pejorativa, a questão da homossexualidade, da homofobia, o gênero, né? E o feminismo, por exemplo. Tem um capítulo que eu acho muito, que é um dos que eu mais gosto, que existe uma ideologia de gênero, que não existe ideologia de gênero. Isso eu trato no livro, quem quiser aprender pode ir lá e ler o livro. Ou seja, não existe uma ideologia de gênero. Gênero é uma área de estudo, é uma área científica, muito pelo contrário. Tudo que o estudo de gênero quer ser, que ele não quer ser, é justamente uma ideologia, né? Ela é uma forma de explicar a sociedade. Então, isso eu coloco também no livro. Você tem, por exemplo, preconceito linguístico, que muitas vezes não se fala do preconceito linguístico, mas é uma coisa extremamente presente e cruel, Thalita. Extremamente cruel. É uma relação de poder muito forte. O domínio, né, da norma culta. Isso é relação de poder muito claro. Você exclui as pessoas. Ou seja, é muito triste. Às vezes as pessoas falam assim, o brasileiro não sabe falar português. Como assim? É a língua dele. Como ele não sabe falar português? Isso é de uma mediocridade absurda. Isso faz com que as pessoas, de um modo geral, você já deve ter encontrado pessoas que têm dificuldade de se expressar. A coisa do doutor, né, que domina a norma culta. Isso é poder, isso é exercício de poder. E as pessoas usam isso. Eu domino a norma culta, o outro não domina. Então eu sou superior a ele. Eu discuto também essa questão do preconceito linguístico. Enfim, essas são as discussões e as provocações que esse livro se propõe a fazer numa conjuntura tão exacerbada. Me parece que vários desses temas que você coloca se tornaram tabus de discussão porque foram capturados pelo bolsonarismo, né? Que não deixa essas discussões acontecerem. Eles capturam isso como pauta moral, de fato, e a gente não consegue avançar nessas discussões. Eu lembro muito bem de dois momentos, né? Tem aquele momento em que Lula fala sobre aborto, né? Que é uma discussão que a gente tem que ter as claras. E daí o bolsonarismo e até a imprensa captura isso como uma discussão moral. E não é. Aborto é questão de saúde, discutir saúde, vamos discutir a questão do aborto. Eu acho que passa por aí também. Tem uma questão também que é a do bullying, eu acho, né? Que antes era aceitável qualquer tipo de bullying, né? De você chamar o amigo de alguma coisa que fere a raça, a forma física dele, e isso hoje não é mais aceitável. Mas talvez, para quem é mais progressista, para conservadores, é isso, eles criticam o politicamente correto para continuar utilizando essa prática. Então, enfim, é uma discussão muito interessante, mas eu acho que há essa captura, de fato, de pautas que a gente não consegue avançar, que a gente não consegue discutir. Eu diria até, Thalita, que na verdade a coisa é pior ainda, porque é o seguinte, eles capturaram pauta, e você colocou muito bem, eles capturaram pauta que, no meu ponto de vista, já estavam superadas, entendeu? Já estavam superadas de certa forma. Não, eu não estou aqui dizendo que o Brasil não é um país racista, muito pelo contrário, eu afirmo isso no meu livro, mas o que eu estou querendo dizer é que, de maneira geral, esse comportamento. Claro que as redes sociais, por exemplo, o anonimato das redes sociais ajudaram muito, né, a aparecer das entranhas, sabe lá de onde, essa gente. Mas o que eu pensava, assim, se você for perceber, de maneira geral, racista, preconceituoso, né, a questão do bullying sempre existiu no Brasil.
mas ele era sempre muito mais velado. Ou seja, não dá para ninguém imaginar, há 15, 20 anos atrás, um político, fazendo o discurso abjeto que Jair Bolsonaro fez, essa figura não seria eleita há 20, 30 anos atrás. É algo a ser para refletir. Essa figura não seria eleita há 20 anos atrás. Mas ele conseguiu se viabilizar falando justamente isso. Ou seja, indo de encontro a pautas que já estavam devidamente consolidadas, ou seja, no seio da sociedade brasileira. O racismo, a homofobia, estava presente, existe homofóbicos, existe racistas, mas de maneira geral nós tínhamos avançado nesse sentido. Não só, principalmente depois da redemocratização. Ou seja, você pega uma figura como o Collor, você pega uma figura como o Sarney, que por mais que críticas que podemos fazer tanto ao Collor quanto ao Sarney, mas você já vinha na época do Collor, na época do Fernando Henrique, depois entra o PT, essas discussões não estavam sendo estabelecidas na sociedade na perspectiva que o bolsonarismo impôs, entendeu? Isso já estava devidamente consolidado, harmonizado, no mínimo, né? Isso, ainda que volto a repetir, isso não significa negar que houvesse no Brasil racistas, mas a gente imaginava que do ponto de vista civilizacional, nós já tínhamos avançado. Então, o bolsonarismo, sobre todos os aspectos negativos dele, para mim, um dos piores é justamente isso. É trazer de volta algo que, em tese, nós já estávamos trabalhando muito bem na sociedade brasileira. Questões que estavam muito presentes, ou seja, que a escola estava intervindo de maneira muito correta, né? Que a mídia também, de maneira, setores da mídia mais progressistas também estavam consolidando isso de uma maneira mais equilibrada. O bolsonarismo não, ele mexeu em tudo isso e transformou tudo isso num grande inimigo imaginário, né? E mais do que transformar num inimigo imaginário, transformou isso em voto. Isso é que é pior. Transformou isso em voto e interferiu na democracia. A gente fala sobre retrocessos, né? São tantos os retrocessos nesses últimos 4 anos. Está aí mais uma amostra, né? Que coisa terrível. Mais uma amostra. Eduardo, é sempre muito bom conversar com você. Essa é a segunda vez que ele participa. Continue, inclusive, sugerindo pautas para que você volte aqui para conversar com a gente, viu? Meu, muito obrigado. Um bom final de semana para você e até uma próxima. Um beijo para você, Eduardo. Obrigado, tudo bem. Obrigado. Deixa eu só aproveitar, Thalita, fazer um agradecimento aqui de alguém. Eu faço porque é alguém da casa, porque a apresentação do livro foi feita muito generosamente pelo Juca Kfouri, né? Sim. E ele foi assim muito generoso nas palavras. Eu solicitei a ele porque assim o convite ao Juca é um pouco simbólico, porque eu não queria que algum acadêmico sentido, né, mais clássico do termo falasse isso, não que o Juca não seja um intelectual, muito pelo contrário, um intelectual orgânico, mas é alguém que vem de fora desse espaço justamente para representar a sociedade como um todo, uma sociedade extremamente progressista. Então, agradeço aqui publicamente ao Juca por esse generosa apresentação. E agradeço a você e a TVT, estou à disposição de vocês para a gente conversar sempre sobre esse Brasilzão aí. E o Juca que se diz fã também, que acompanhava sempre o professor Eduardo, então é muito bacana ver esse abre do Juca Kfouri, muito bacana. Um beijo para você, Eduardo, até a próxima.